Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só, todo mundo está falando do coronavírus e o mundo inteiro está ajoelhado diante dessa maldição, dessa praga chamada coronavírus. Muitas pessoas estão internadas, muitas pessoas estão em quarentena e o pior, a maioria das pessoas, porque no planeta são 7 bilhões e meio de pessoas e morreram algumas milhares de pessoas com essa praga. Mas o pior de tudo é que a maioria das pessoas não sabe que a maior praga não é a coronavírus, é a coronadúvida. E para você enfrentar a coronavírus, que é a coronadúvida, você que está ileso do coronavírus, você tem que estar com o antídoto que é chamado de coronafé. O coronafé. Coronafé é aquela confiança, aquela certeza de que Deus é contigo e que Ele nunca, jamais, em tempo algum, vai falhar com aqueles que nele têm crido, aqueles que têm depositado a sua fé nele. Ele nunca, jamais vai falhar, porque Ele é Deus. Ele disse, Ele mesmo falou, a minha palavra não voltará vazia. Quer dizer, Deus empenhou a palavra dele para os que nele creem. Não é para aqueles que têm uma religião, não é para aqueles que têm uma fé emotiva, não é para aqueles que têm uma fé de meia boca, não. A coronafé é para apenas aqueles que creem em todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o pensamento, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a coronafé. Não, o apóstolo Paulo fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem. Ele está falando nós, os cristãos, os que creem, os verdadeiros cristãos. Não para os falsos, mas para os que creem. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então quem vive pela fé, pela coronafé, quem vive pela coronafé vive de fé em fé e pela fé todo santo dia. E um segredo dos que vivem pela fé, não olham para trás, não ficam olhando para os lados, não ficam dando vazão às notícias que aterrorizam as pessoas, não, porque quem anda pela fé olha para frente. Foi o que Deus falou para Josué, não desvie os seus olhos, nem para a direita, nem para a esquerda, olhe para frente, para você tomar posse da sua terra prometida, da terra que eu prometi aos seus pais. E eu, obviamente, tenho olhado dessa forma, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando com a certeza de que Deus é comigo. Ainda que as lutas, as tentações, as provações, o coronavírus e todas as mazelas e pragas que caem sobre a face da terra, eu continuo mirando a minha fé nas promessas de Deus. E é isso que eu aconselho você, minha amiga e meu amigo. Portanto, quando você vê no noticiário, morreu fulano, Beltrano teve coronavírus, não olhe para isso, não leia essas notícias, porque ao invés de você ler essas notícias que falam de morte, que falam de quarentena, que falam da epidemia, da pandemia, seja lá o que for, em vez de você ficar olhando para isso, minha amiga e meu amigo de fé, olhe para a palavra de Deus. Firme a sua fé na palavra de Deus, porque essa sim, faz você
ficar imune a qualquer praga, qualquer vírus, inclusive do coronavírus. Então, vamos olhar, vamos ver, vamos viver, vamos pensar os pensamentos de Deus, vamos pensar os pensamentos de Deus para que nós tenhamos o Espírito dele trabalhando dentro de nós. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.